Bom dia. Então, pessoal, devido ao problema da pandemia do coronavírus, do isolamento de quarentena, nós vamos adotar essa nova estratégia para as aulas. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Unidade 2, Introdução à Evolução dos Seres Vivos. Tema 3, Seleção Artificial. Abra o livro na página 5. Dê uma pausa agora. Aí abra o livro na página 58. Então vamos lá. A gente viu que na seleção natural, os indivíduos eles vão apresentar uma característica. Essa característica vai conferir a eles um melhor sucesso no meio ambiente. Por ter um maior sucesso no meio ambiente, eles vão tender a viver mais tempo, a reproduzir e a deixar descendentes. Os descendentes vão herdar as suas características e essas características vão fazer com que eles vivam melhor no meio ambiente. E eles vão transferir essas características para os seus descendentes. E assim, os indivíduos eles vão ser selecionados naturalmente. E além de existir a seleção natural, também há a seleção artificial. A seleção artificial, ao contrário da seleção natural, ela não vai acontecer devido ao meio ambiente. Ela vai acontecer devido à ação humana. Então, vamos levar como exemplo de seleção artificial essa pequena população aqui de baratas, tá certo? Então, preste atenção que cada barata, ela tem sobre ela um tracinho branco. Esse tracinho branco representa o DNA de cada barata, tá certo? Isso aqui. Pronto. Aí aqui são os genes que essas baratas vão apresentar. Se vocês prestarem atenção aqui, a barata do centro, ela tem um gene diferente das outras. Elas têm um genezinho azul, mas a do centro, ela tem uma característica diferenciada. O que acontece? Quando a gente utiliza o inseticida, as baratas elas vão morrer, mas aquela barata que tinha uma característica diferenciada, ela conseguiu sobreviver. Como ela conseguiu sobreviver, o que ela vai fazer? Ela vai viver mais tempo, vai reproduzir e vai transmitir essa característica, que no caso aqui é resistência ao inseticida, ela vai conseguir transferir essa característica para os seus descendentes. Como ela transfere essa característica para os seus descendentes, eles também vão ter resistência ao inseticida. Eles vão reproduzir e vão transferir também essa característica para os seus descendentes. Então aí, ao longo do tempo, a gente vai ter uma população de baratas resistentes ao inseticida, tá certo? Entendeu? Se você não tiver entendido, você pode voltar um pouco o vídeo e rever essa parte novamente. E se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom? Então vamos adiantar. Melhoramento genético. O melhoramento genético ele vai corresponder ao aumento da frequência de uma determinada característica que é desejada em uma população. Por exemplo, eu tenho uma plantação de mamão. Na minha plantação de mamão existe uma variabilidade de mamões, tá certo? Vão existir mamões grandes, mamões pequenos, mamões com muitas sementes, mamões com poucas sementes, um mamão mais doce, um mamão mais aguado. E dentro da minha população de pés de mamãos, eu posso ver aquele que tem uma característica que seja desejada, que eu quero essa característica para mim. Então aí eu vou estar fazendo um melhoramento genético. Como é que eu faço isso? Eu olho todos os pés de mamão que tem na minha população, certo? E eu separo aquele que tem os frutos maiores. Então separei aqueles que têm um fruto maiores, recolhi o fruto, tirei as sementes e guardei essas sementes para a próxima plantação de mamão que eu for produzir. Então eu tirei um fruto, guardei as sementes dele. Quando for no próximo ano que eu for fazer a minha plantação de mamão, eu vou utilizar aquelas sementes que eu separei. Então, como eu separei aquelas sementes,
eu espero que eu encontre na minha plantação mamões grandes, porque era uma característica que tinha na minha plantação. Então, a seleção de características é uma técnica que pode ser utilizada. Ela vem sendo utilizada desde a antiguidade, desde o Egito Antigo. As pessoas elas utilizavam essas técnicas. Outra técnica também consiste em cruzar espécies diferentes. Por exemplo, eu tenho um pé de mamão que ele é muito doce e tenho outro pé de mamão que ele é muito grande. Eu posso cruzar essas duas plantas e ter um mamão grande e doce, tá bom? E isso não se aplica apenas à planta, também vai se aplicar a animais. Eu tenho uma criação de gado. Na minha criação de gado, eu quero uma vaca leiteira que produza muito leite. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma vaca que eu tenho que produza muito leite, procuro um boi filho de uma vaca que produza muito leite e vou colocar eles dois para cruzar. Aí provavelmente a cria também ela vai produzir muito leite, se for vaca, né? Aí esse melhoramento genético ele pode acontecer tanto nas plantas como também nos animais. Outro exemplo também são os cachorros. Os cachorros eles são criados e são selecionadas características como cor da pelagem, porte físico do cachorro. Então, a seleção artificial ela é utilizada pelo homem em diversas áreas, tá certo? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Tchau.